Você já ouviu falar da lei dos 2 altares? Em Mateus 6,6, Jesus estabelece uma lei espiritual por muitos ignorada, a lei dos 2 altares. Quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Muitos de nós vivem focados apenas nas recompensas de Deus. Não compreendemos que as recompensas espirituais decorrem de um estilo de vida espiritual. Em Tiago 4, versículo 3, a Bíblia nos diz que muitos crentes não têm suas orações atendidas por Deus porque oram egoisticamente buscando a satisfação dos seus desejos pessoais. Em outras palavras, querem vitórias externas, sem sacrificar seus desejos pecaminosos, distorcidos e internamente protegidos. Em Josué 4, versículos de 1 a 9, encontramos uma tipologia dos 2 altares. Josué está conduzindo os filhos de Israel a Canaã, a terra prometida. Antes, eles precisam atravessar o Rio Jordão à sombra do Monte Hermon. Na travessia, Josué orienta 12 homens, um de cada tribo de Israel, que escolham 12 pedras do meio do Rio Jordão e as levem para que sirvam de memorial, marco espiritual para as futuras gerações. Depois de passarem um rio, Josué mesmo ajunta 12 pedras e constrói no meio do Rio Jordão um altar exatamente no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Vemos, portanto, 2 altares. O altar escondido, erguido por Josué no versículo 9, e o altar público, que seria erguido nas tribos de Israel, versículo 3. O altar externo. De onde seriam tiradas as pedras do altar externo? Do meio do Rio Jordão, isto é, das experiências do povo com a ação soberana de Deus, do leito em seco em que passou, do lugar onde o Jordão parou. As 12 pedras se tornariam um testemunho de algo que foi experimentado. Altar externo é o testemunho que nós damos de Deus em função das experiências que tivemos com Ele. E o altar interno? Qual o significado desse altar dentro do Jordão? É o testemunho que Deus dá de nós em função da nossa entrega. Deus disse a Josué: eu estarei com você por onde você andar. No capítulo 1, versículo 9. Quando as águas do rio voltassem a correr, ninguém mais iria vê-lo. Somente Deus iria enxergar aquele altar. Na caminhada espiritual, precisamos desses 2 altares. O altar interno erguido entre nós e Deus, que os outros não podem ver e que muitas vezes nem sabem da sua existência, em que Deus testemunha de nós. E o altar externo, onde anunciamos a grandeza de Deus nos momentos de nossas vidas. Os 2 altares na vida de Davi e dos apóstolos. Antes de Davi enfrentar publicamente Golias e dar um testemunho poderoso do Deus de Israel, ele tinha um altar secreto, erguido lá no campo, quando lutou e venceu um leão e um urso. Ninguém sabia disso, apenas Deus e Davi. E é essa experiência secreta que ele remete os questionamentos do campo de batalha. Davi já havia sido treinado no lugar secreto, no campo,
em defesa das ovelhas vulneráveis. Em 1 João 1, o apóstolo explica as bases de sua convicção ministerial e dos outros cristãos do seu tempo. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Deus amado, dá para entender porque muitas vezes somos tão raquíticos espiritualmente? Falta-nos experiências reais com Jesus. Testemunho público sem experiência real é um discurso vazio embrulhado no papel da religiosidade farisaica. O grande segredo do testemunho público é o altar secreto. É no lugar secreto que acontecem as mais profundas experiências com Deus. O que se vê externamente é apenas a recompensa do Pai que vê em secreto. É basicamente isso que Jesus está nos ensinando em Mateus 6,6. Considerando o sucesso do ministério público de Jesus e a sua intensa vida de comunhão com o Pai em vigílias de oração constantes e num testemunho poderoso do seu amor infinito, não temos como ignorar a importância do altar secreto para a relevância do seu testemunho público. A promessa de Jesus é que o Pai que vê em secreto recompensará publicamente a todos que se dispõem a construir altares secretos para Deus. A lei dos altares nos ensina que vitórias internas precedem vitórias externas. Sem uma íntima comunhão com Deus, por meio da oração e da meditação na palavra de Deus, nosso testemunho público será insignificante. Isso se chegar a acontecer. Deus nos desafia a construir altares secretos.